Deus, aleluia. Bom dia, irmãos. A graça e a paz, amém? É um grande privilégio, prazer estar aqui e ensinar um pouco da palavra, tocar o teu coração com a palavra. Eu quero agradecer a oportunidade e o privilégio ao pastor Paulo por estar aqui te ensinando um pouco das verdades da palavra, amém? Glória a Deus. Obrigado, pessoal do louvor, aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 1, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. Todos encontraram? 1 Timóteo, capítulo 1. Antes de começar a leitura, eu quero só te fazer uma pergunta. A gente vai lendo a Bíblia, à medida que nós estamos lendo a Bíblia, à medida que a gente está tendo comunhão com a palavra, é normal que o Espírito de Deus fale algo conosco, sim ou não? É normal. Jesus disse que o Espírito da verdade vai nos guiar a toda a verdade. Jesus disse que o Espírito da verdade vai nos ensinar a palavra, vai nos lembrar aquilo que Jesus falou, e até mesmo o Espírito Santo fala de vislumbres, ele mostra vislumbres, coisas que estão para acontecer em nossas vidas. Às vezes recebemos uma profecia, uma palavra. O que é uma profecia? É uma expressão vocal inspirada em um idioma conhecido. É Deus, através da profecia, sinalizando algumas coisas para o nosso coração. Amém? A pergunta que eu faço é, depois que Deus fala, depois que o Espírito Santo compartilhou algo aos nossos corações, depois que a gente recebe a sinalização, o que nós devemos fazer? Olha só, irmãos, não é porque Deus falou, não é porque houve uma profecia, que as coisas irão acontecer automaticamente. Não, é preciso a gente, como crente, como filho de Deus, se posicionar, e de acordo com esse texto de 1 Timóteo 1,18, eu quero falar sobre isso. Este é o dever, 1 Timóteo 1,18, que te encarrego, ó filho Timóteo, que segundo as profecias das quais tu foste objeto, por elas combate o bom combate. Repitam comigo, o bom combate. Conservando a fé, e não somente a fé, mas uma boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, naufragaram na fé. Diga, naufragaram. Entre esses, cito Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Timóteo havia recebido profecias, e de fato, segundo Timóteo, Paulo fala sobre imposição de mãos pelo presbitério. Paulo, juntamente com uma equipe ministerial dele, havia imposto as mãos sobre Timóteo. Timóteo recebeu uma palavra, uma profecia, e depois que Timóteo recebeu uma profecia, e não foi qualquer pessoa, mas o apóstolo Paulo, o que Timóteo deveria fazer depois da profecia? É isso que acontece. Muitas vezes o Espírito Santo sinaliza algo a nós, a você, né? E depois que ele sinaliza, a gente tem que correr atrás, a gente tem que fazer algo para que aquilo que foi dito aconteça. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, que segundo as profecias das quais tu foste objeto, por elas, combate o bom combate, conservando a fé e uma boa consciência. Eu quero que você entenda essa manhã, é que se eu e você fizermos algo, algo vai acontecer. E se não fizermos, não vai acontecer nada. Foi falado sobre o culto de oração. Se a igreja orar, as coisas mudam. E se a igreja não orar, fica do jeito que está. Você quer que as coisas permaneçam do jeito que estão? Então venha ao culto de oração. Amém? Que é para, Jesus disse, sobre ligar e desligar. Amém? Voltando aqui para o contexto. Este é o dever, a responsabilidade, a incumbência que eu te encarrego. Biblicamente, irmãos, a Bíblia já nos instrui sobre o que nós devemos fazer com a nossa vida. Como assim? Eu lembro que novo convertido, na época a Aline Barros tinha feito uma canção, me converti em 96, lá em Fortaleza, eu me converti em uma igreja batista, fui congregar em uma igreja de influência presbiteriana e depois eu cheguei no Verbo da Vida. Eu, novo convertido, eu congregando nessa igreja lá em Fortaleza, ali em 96, a Aline Barros tinha feito uma canção, Celebrarei a Ti, ó Deus, o meu viver. Quem lembra dessa canção?
Eu me ajoelhava, erguia minhas mãos na sinceridade do meu coração, mas eu estava sinceramente equivocado. Eu falava o seguinte: ó Pai, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Ó Pai, me enche o teu Espírito, me enche, me enche, me enche. Ó Pai, tira isso de mim, tira isso de mim, tira isso de mim. Ó Pai, coloca fulano de tal bem longe de mim, mas bem longe de mim, ó, bem longe de mim. Lendo a Bíblia, lendo os livros do irmão Reagan e fazendo o rema, eu aprendi que é minha responsabilidade aumentar a minha fé. Responsabilidades que sempre estiveram nos meus ombros, eu queria transferir para os ombros de Deus. Pai, aumenta a minha fé. Não, meu filho, aumente você. Como é que a fé vem? Ouvir qualquer coisa? Ouvir o quê? Ora, se a fé é o resultado de comunhão com a palavra, se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, e eu quero aumentar a minha fé, obrigatoriamente vou ter que aumentar o tempo de exposição à palavra, leitura, meditação e confissão. Eu falava: Pai, faz por mim. Não, o dever de casa é seu, faça você. E eu falava ainda: Pai, já era batizado no Espírito Santo, eu recebi o batismo no Espírito Santo 11 dias depois de convertido. Rafaela recebeu no mesmo dia que se converteu. Atos 10, inúmeras pessoas receberam no mesmo dia. Só que eu orava da seguinte forma: Pai, me enche do teu Espírito, me enche, me enche, me enche. Isso é contrário às Escrituras. Porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo 18: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos. Repita comigo: enchei-vos. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Quando nós analisamos alguns versículos do Novo Testamento, muito daquilo que os crentes estão pedindo, Deus está dizendo para eles fazerem. Como assim? A Bíblia diz: enchei-vos, guardai-vos, alegrai-vos, amai-vos, exortai-vos, admoestai-vos, revesti-vos, perdoai-vos, consolai-vos, desembaraçando-nos. Tudo isso mostra a nossa iniciativa em desfrutar de algo que já está disponível. A Bíblia não está nos instruindo a pedir, está nos instruindo a desfrutar de algo que já está disponível. Guardai-vos. Quem é o sujeito da oração? Nós, vós, todo mundo. É eu e você que vamos ter a iniciativa. O que eu quero que você entenda essa manhã é que a graça e o poder é dele, mas a iniciativa é nossa. Eu vou tomar... É por isso que tem um texto nas Escrituras, no Salmo 23, que ele colocou uma mesa na presença de nossos inimigos. E nessa mesa está repleto das bênçãos de Deus. E você sabia que o Salmo 23, a mesa posta é self-service? Você se levanta para tomar posse pela fé daquilo que é teu? Sim ou não? Você vai se revestir, você vai se alegrar, você vai se fortalecer. Admoestai-vos. Estão comigo? Paulo disse: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, que segundo as profecias das quais tu foste objeto, por elas combate o bom combate, conservando a fé e uma boa consciência. É uma responsabilidade. Este é o dever que te encarrego. Ainda concluindo o meu exemplo, eu falava: enchei-vos. Não, Marcelo, enche-se você. Fale em línguas. Eu ainda orava na minha oração sincera e sinceramente errada, porque é possível a gente estar sincero nas declarações e nas orações, mas mesmo assim sinceramente equivocados. Pai, tira isso de mim, tira isso de mim, tira isso de mim. A Bíblia diz em Hebreus 12, 1: visto, portanto, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Diga: desembaraçando-nos. A iniciativa é tua, o poder é dele. Eu e você vamos nos desembaraçar. Ora, como qualquer novo, médio ou velho convertido, a carne não muda. A carne tem que ser submetida ao espírito recriado, alimentado pela palavra. E é o que eu deveria fazer, é o que todo crente tem que fazer. Amém? Novo, médio ou velho convertido. Também orava: Pai, coloca fulano de tal bem longe, mas bem longe de mim.
A Bíblia diz: caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor nos perdoou, diga perdoai. Como foi que Deus nos perdoou? Eu perdoo você, mas nunca mais apareça na minha frente. Foi assim? Então não é assim que a gente vai perdoar. Amém? Estão comigo? Responsabilidades que sempre estiveram nos meus ombros, eu queria transferir para os ombros de Deus. E a responsabilidade de conservar a fé e uma boa consciência, de combater o bom combate, de praticar, de obedecer, de combater o bom combate a respeito daquilo que você ouviu do Espírito Santo, é tua responsabilidade. Estão comigo? Agora deixa eu te falar uma coisa. Antes da gente combater o bom combate a respeito de uma profecia, é bom a gente se inteirar se aquilo que eu ouvi é realmente o que Deus falou. Como assim? Porque quando uma pessoa vai receber uma profecia, ela, em primeiro lugar, ela tem que analisar se aquilo que foi dito concorda com as Escrituras. E ainda mais, ela tem que analisar se concorda com as Escrituras e se concorda com aquilo que Deus já vem falando sobre ela. Posso ter um amém? Por quê? Porque Deus não é Deus de confusão. É a mesma coisa eu chegar aqui e falar, começar a orar em línguas, estou só simulando, não estou orando não. Pastor Roberto, assim diz o Senhor, arruma a mala, pega o primeiro voo para o Afeganistão, porque eu tenho um plano para a tua vida naquele lugar. Deus tem falado com você sobre ir para o Afeganistão? Não. Por que que Deus vai falar? Por que que Deus vai usar uma pessoa de fora para falar uma coisa que Deus nunca tratou antes? Não faz sentido. Deus não é Deus de confusão. Ele nunca fez porque vai fazer agora. A Bíblia, você concorda comigo que a Bíblia é inspiração de Deus? A Bíblia é a palavra de Deus? Mas você sabia que mesmo sendo inspiração divina, mesmo Deus tendo inspirado homens, existem pessoas que distorcem a Bíblia, interpretam a Bíblia de forma errada, sim ou não? Isso também pode acontecer com uma profecia, que é uma inspiração de Deus. Claro que uma profecia não está no mesmo patamar da inspiração da Bíblia. De fato, toda profecia tem que ser julgada pela palavra. Estão comigo? Mas uma profecia que é uma inspiração de Deus também deve ser julgada, analisada. É possível uma pessoa receber uma profecia e achar que Deus falou algo quando Deus não falou. É possível uma pessoa interpretar de forma errada uma profecia. Graças a Deus por 2 améns. Quando eu morei em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, durante um tempo, o pastor Paulo é testemunha, e lá uma irmã havia recebido uma profecia. A profecia era, vamos dizer, a irmã está aqui. Chegou uma pessoa e disse, tua voz vai alcançar as nações. A profecia foi mais ou menos essa, tua voz vai alcançar as nações. Diga as nações. E o que aconteceu? Na época eu era pastor, a irmã inventou de querer cantar na igreja. Irmão, você não sabe que confusão deu. Ah, pastor, mas não era uma profecia? Era, mas o que eu quero que você entenda é que se Deus comunica algo, se Deus comunicou algo, existe um poder espiritual corroborando, cooperando para que aquilo que foi dito aconteça. Posso ter um amém? Só que a irmã, irmãos, na época lá em Ribeirão Preto, embora eu não fizesse parte da coordenação doutrinária como eu faço hoje, só que firmeza doutrinária é algo que Deus já vem construindo na minha vida desde a minha nova conversão. Desde que eu me converti, Deus já vinha me fortalecendo doutrinariamente, criando essa fortaleza doutrinária, essa firmeza doutrinária, para que hoje eu desempenhasse uma função. Só para você ter ideia, eu estou falando sobre a profecia da irmã, ok? Não estou mudando o contexto, não. Eu, novo convertido, eu congregava numa igreja que eu tinha 3 discipuladores. Eu ouvia eles por educação, mas não concordava com muito que eles falavam, porque teve um discipulador que disse, Marcelo, todos nós somos joio e trigo ao mesmo tempo. Isso é verdade? Quando eu li a minha Bíblia, eu percebi que não era verdade. E eu lembro que esses discipuladores, se eu for contar o testemunho,
todo o testemunho, você vai perceber que é um milagre eu estar firme na igreja. Mas vamos lá. Eles conseguiram uma fita VHS. Quem é que lembra disso? Com uma asiática supostamente operando nos dons de cura. A asiática pegava uma pessoa, fazia um pequeno corte, uma pequena incisão e começava a bater, falando algumas palavras. Aquele negócio que ele batendo, aí saía um pedacinho de carne. Aí um discipulador disse, meu Deus, sinais, prodígios e maravilhas. E o outro, olha só que coisa linda. Aí perguntaram a mim, Marcelo, o que é que tu acha? Eu, quando novo convertido, já tinha lido o Novo Testamento 2 vezes, indo e voltando, de uma tacada só. Eu li Mateus a Apocalipse e desci de Apocalipse a Mateus. E aí eu lembrei, peraí, isso eu tinha 3, 4 meses de convertido, quando eles me perguntaram. E aí, Marcelo, o que é que tu acha? Rapaz, eu já li o Novo Testamento todinho, nunca vi Jesus curando alguém tendo que cortar. Eu disse, desse jeito, tu é incrédulo. Não, não é incrédulo, a questão é que o meu Jesus não precisa cortar para curar a pessoa. Estão comigo? Naquela época, Deus já estava criando uma firmeza doutrinária na minha vida, ao ponto de não concordar com alguns que aceitavam qualquer ensino, qualquer mensagem, mesmo que fossem meus discipuladores. A não ser que me mostrasse nas Escrituras, eu não ia aceitar. Onde é que está escrito? Eu perguntei. Eu nunca vi Jesus curando isso. Já li o Novo Testamento todinho, nunca vi Jesus precisar cortar ninguém. Quero que você entenda é que firmeza doutrinária era algo que Deus já vinha construído na minha vida. Amém? Quando eu vi aquela irmã que recebeu aquela palavra de que a voz dela ia alcançar as nações, quando eu vi aquela irmã ministrando, lá em Ribeirão Preto não tinha o rema, a forma que eu tinha para treinar as pessoas era colocá-las em grupos familiares nas quintas-feiras para ministrar a palavra. Eu peguei um livro do irmão Reagan sobre oração, disse para ela, leia esse livro, daqui a 3 semanas você vai ministrar. Ok? Ok. 3 semanas depois, aquela irmã estava ensinando. E, irmãos, eu pensei, já tenho uma professora do Rema. Nem tinha Rema em Ribeirão ainda, eu já tinha uma professora, porque eu vi a firmeza, a graça e a unção com que ela ensinou a palavra. A voz dela ia alcançar as nações, ia, porque hoje ela está desviada, infelizmente. Mas a voz dela ia alcançar as nações não era cantando, como ela achou, era ensinando a palavra. Porque ela não discerniu de forma correta a profecia, ela botou na cabeça que tinha que cantar e cantava feito uma cabaça rachada. E o problema, sabe o que era, irmãos? É que ela estava trazendo confusão à igreja local. Porque eu, como pastor, queria ajudar, mas ela não queria submeter a sua vida à minha apreciação, ao meu parecer. É por isso que você deve submeter sua vida à autoridade do teu pastor. Ele não quer o teu mal, ele quer o teu bem. Uma pessoa que dedica tempo em teu crescimento, que ora por você, que se preocupa com você, que está interessado pela tua família, ele quer o teu mal? Então submeta a sua vida à apreciação do seu pastor. Se ele não quisesse o teu bem, o comportamento dele não seria, ele não estaria aqui perseverando culto após culto, ele não estaria te estimulando a leitura da Bíblia, a oração, não estaria, se ele não quisesse o teu bem. Essa irmã, pastor Paulo, eu disse para ela, irmã, você não foi chamada para cantar, você foi chamada para ministrar a palavra, mas não queria porque queria cantar, cantava desafinada, até fora do tom, nem fazia parte do louvor, ficava lá fora cantando mais alto do que todo mundo, induzindo até o pessoal do louvor a entrar fora do tom do ritmo da música e do tom. Era uma confusão, mas ela achava que eu era aqui carnal. Esse homem está impedindo o meu ministério. Irmão, se você receber uma palavra de que vai cantar, Deus pelo menos Deus vai ungir o teu gogó. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Eu não vou dar nenhuma nota não, porque se eu for dar, você vai ver que eu não fui ungido para cantar não. Eu vou desungir o microfone. Quando Deus fala algo, existe um poder. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, que segundo as profecias das quais tu foste objeto, por elas combate o bom combate. Se eu recebi uma profecia, irmãos, é certo que haverá um poder para que aquilo coopere. Amém?
Só que é bom a gente analisar se aquilo que foi dito é realmente o que Deus falou. Eu fico impressionado, irmãos, quando pessoas vão receber uma palavra. Tem gente que grita, tem gente que chora, tem gente que faz estardalhaço e depois pergunta: o que foi mesmo que ele falou? Ora, se o alvo era você, se você estava ouvindo e não estava interessado, eu não tenho responsabilidade nisso, não. O que foi mesmo que foi dito, quem tem que saber é tu. A palavra foi para ti. O maior interessado é você. Então eu tenho que ficar atento. Diga atento. Eu tenho que ficar atento. Por quê? Para observar, para saber se aquilo que foi dito concorda com aquilo que Deus já tem falado. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Quem encontrou, diga: eu vou subir. Versículo 8. Olha só. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete diáconos, de acordo com Atos 6, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e as mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo: assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar pedimos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Diga: rogamos. Tanto nós como os daquele lugar pedimos. Não, Paulo, não faz isso, não segue esse caminho. 13. Então ele respondeu: que fazeis, chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas para morrer em Jerusalém pelo nome de nosso Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Versículo 11 novamente. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e as mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo: assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. O interessante é que Ágabo não queria governar a vida de Paulo. Ágabo nem disse sim, nem disse não. Ágabo não falou: Paulo, se eu fosse tu, eu faria assim. Se eu fosse tu, eu não iria. Não. Paulo simplesmente comunicou o que o Espírito Santo havia dito, mas ele não quis orientar Paulo, ele não quis controlar a vida de Paulo. Posso ter um amém? Só trouxe a profecia. Estão comigo? Paulo ouviu tudo aquilo, também não somente Paulo, mas os demais irmãos, e começaram a estimular Paulo. Paulo, não faz isso não, não vai, não segue viagem. E Paulo disse: pessoal, eu estou pronto, até mesmo para morrer em nome de nosso Senhor Jesus. Porque Paulo tinha tamanha confiança, até mesmo ao ponto de se entregar à morte. Porque Deus já vinha tratando com Paulo nos versículos anteriores, no capítulo anterior. Olha só Atos capítulo 20. A gente leu o capítulo 21, agora vamos ler o capítulo 20. Atos 20, 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me asseguram, que me esperam cadeias e tribulações. No capítulo 20, o Espírito Santo já tratou com Paulo. No 21, o Espírito Santo usou o profeta Ágabo para confirmar o que ele já havia dito anteriormente. Posso ter um amém? Diga anteriormente. E eu quero enfatizar isso, conservando a fé e uma boa consciência. Diga fé. Aquilo que Deus falou conosco, nós temos que conservar a fé. E o que significa conservar a fé?
estava conversando com um pastor na vinda, falando sobre galinha caipira, sobre ovo caipira, e às vezes tem, dependendo do local, ele me falou que o peso da galinha caipira está superior ao quilo de picanha. Quem aqui gosta de comer picanha? Quem gosta? Pronto. Vamos supor que tem uma promoção no supermercado aqui. Quilo de picanha, R$15. É de desconfiar, né? É de desconfiar, mas vamos supor que tenha. É só um exemplo, presta atenção. Ah, rapaz, vou comprar logo 3 peças. Eu vou comprar logo 3 peças. Compra as 3 peças, só que você sabe que existe o local correto para se guardar, porque senão se perde. Aí você pega aquelas 2 peças, abre uma para fazer o churrasco, convida o pastor, glória a Deus, aleluia. Sim ou não? Afinal de contas, ele tem dedicado a vida dele em prol do teu crescimento, e a Bíblia diz que aquele que está sendo instruído na palavra, faça-se participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Você tem participado de coisas boas, também faça o teu pastor, a liderança, participante de todas as coisas boas que você tem participado. É bíblico, posso ter um amém? Aí você convida o pastor, faz um churrasco, só que sobrou 2 peças, você coloca no congelador, naquela parte lá em cima, para conservar, sim ou não? Se colocar embaixo, conserva, colocar em cima, pronto, a Bíblia diz, conservando a fé. Como é que o crente conserva a fé? Colocando a Bíblia dentro do congelador. É assim? Colocando a Bíblia dentro do coração. Toda vez que você vem ao culto, você tem a oportunidade de receber uma porção da palavra e, consequentemente, guardar a fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A forma bíblica de se conservar a fé é sempre estar ouvindo, meditando e confessando. Ouvindo, meditando e confessando. Ouvindo, meditando e confessando. Posso ter um amém? Conservando a fé. É possível uma pessoa não conservar a fé? E o que vai acontecer? Eu já vi uma pessoa receber a cura de uma doença incurável, e ela recebeu a cura e houve um progresso perceptível, só que ela não conservou a fé, e quem não conserva a fé, não conserva o benefício que ela obteve pela fé. É possível uma pessoa perder um benefício porque não conservou a fé. Se eu conservo a fé, eu conservo aquele benefício que eu obtive pela fé. Posso ter um amém? Conservando a fé e uma boa consciência. Repita comigo, boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, naufragaram na fé. O que eu quero que você entenda, irmãos, é que por mais que eu queira guardar minha fé, se eu não guardo uma boa consciência, eu vou naufragar na fé. Fé, consciência, justiça, essas realidades, as realidades espirituais que aconteceram conosco, aconteceram no homem interior. E a Bíblia fala que consciência no grego é a adição de 2 outras palavras, suneidesis, que significa saber com. Repita comigo, saber com. Saber com. Consciência no grego é suneidesis, saber com. Eu sei com Deus como a minha vida está e como nunca deve estar. Você sabe com Deus como a tua vida deve estar e como nunca deve estar. Posso ter um amém? Para você ter uma ideia sobre esse aspecto da consciência. Paulo disse em 1 aos Coríntios, olha só, a Bíblia fala no Salmo 139, versículo 1 e 2, e ainda no versículo 23 e 24, do Salmo 139, versículo 1 e 2. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras o meu pensamento. É o 23, versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se em mim há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. No Antigo Testamento, o salmista Davi, por não ser a nova criação, por não ter a vida de Deus,
por não ter o espírito recriado, falou: ó Deus, tu me sondas e sabes se em mim há algum caminho mau. No Novo Testamento é diferente, porque em 1 Coríntios 11, 28, Paulo disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Diga: examine-se. No Novo Testamento, eu e você temos a capacidade de fazer um autoexame e saber como a nossa vida está e como nunca deve estar. Ah, pastor Marcelo, mas é tão sério assim examinar o coração, andar com uma boa consciência? Sim, porque cristãos que não andam com uma boa consciência não vão desfrutar das bênçãos de Deus e nem tampouco manifestar a profecia, o plano de Deus para a vida dela. Eu quero mostrar alguns textos nas Escrituras que falam sobre isso, irmãos. Sobre o fato de que uma vida de obediência vai trazer resultados e uma vida de desobediência traz também consequências, conservando a fé e uma boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, naufragaram na fé. Você sabia que essas duas pessoas, Himeneu e Alexandre, tentaram andar com uma fé frutífera, tentaram conservar a fé e não conservar a boa consciência e naufragaram? Diga: naufragaram. Eu já sofri um naufrágio, não espiritualmente, mas naturalmente. Eu lembro que uma vez, em 97, lá no Pecém, é onde tem um outro porto, tem o Porto do Mucuripe, é um bairro de Fortaleza, e tem o Porto do Pecém. Eu e o pastor Marquinhos inventamos de pescar. Entramos no mar 2h30 da manhã. A gente ia pescar de jangada, uma embarcação pequena para 4 pessoas. Quando deu 5 da manhã, a jangada virou. Se eu estou aqui é porque eu sobrevivi, sim ou não? Mas perdi todo o material. Material para pegar camurupim, um peixe grande. Pra você ter ideia, tinha material para pegar vários tipos de peixe. A gente perdeu tudo. Conservando a fé e uma boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, todos aqueles que rejeitam andar com um coração reto, com uma boa consciência, com um coração íntegro, mais na frente vão naufragar. Conservando a fé e uma boa consciência. Irmãos, no momento em que eu e você confessamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, a gente foi recriado, nós somos filhos de Deus, temos uma consciência viva. O pecado, a desobediência é um comportamento incompatível com a natureza que a gente tem. E a gente começa a perceber sinalizações. Repitam comigo: sinalizações. Para quê? Para que a gente ajuste nossa vida. Naturalmente falando, esse gás, o gás de cozinha, o gás GLP, líquido efeito de petróleo, ele quando é extraído, ele não tem odor. É acrescentado esse odor, esse cheiro desagradável, para servir de alerta. Tanto é que no Rio de Janeiro, uma pessoa trocou uma válvula desse gás, colocou a válvula errada, só que saiu de casa. Quando foi entrar do apartamento, horas depois ele chegou, foi acender a lâmpada, a tomada serviu de ignição. E aí houve uma explosão e destruiu o apartamento, um apartamento em cima e embaixo, e ele mesmo morreu. Por quê? Porque ele não percebeu o cheiro desagradável. Por que tem um cheiro desagradável? Porque sabe, se está vazando é perigo, logo a pessoa conserta para não ter uma explosão. Sim ou não? Foi Deus quem colocou esse desconforto no coração do crente. Que desconforto? Se ele está fazendo algo incompatível com a natureza que foi recebida por Deus, ele vai sentir um desconforto. O desconforto é um alerta, é uma sinalização para ajustar a rota, porque senão vai ter prejuízo. Irmãos, todo crente tem isso, todo crente tem essa percepção. Paulo disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Estão comigo? Diga: examine-se. Para quê? Para que as bênçãos de Deus, aquilo que Deus falou, se manifestem em nossas vidas. Para que as promessas de Deus se manifestem. É possível uma pessoa ela manifestar as bênçãos de Deus andando com uma má consciência?
ela querer que sua fé funcione, mesmo não andando com uma boa consciência? Não. Abre tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 13. Observando a fé e uma boa consciência. É interessante, irmãos. Eu estava falando com o pastor Roberto, acho que foi na estrada, sobre algumas sinalizações de Deus. Em um desses anos, vindo para cá, todo período de janeiro eu vou a Fortaleza para visitar meus pais. Eu acabo ministrando em algumas igrejas do Verbo da Vida, e todo o período de fevereiro eu venho ao estado de São Paulo e estado do Rio de Janeiro para ministrar em algumas igrejas. Como eu morei aqui em São Paulo, os pastores muitas vezes falam comigo: Marcelo, quando você estiver aqui, entre em contato comigo. E de fato eu entro em contato com antecedência. Eu já cheguei aqui no Sudeste, eu já fui ministrar em Guaratinguetá, em Lorena, aí no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, São Gonçalo, Rio Bonito, já ministrei em Campinas, vou estar aqui, ainda vou ministrar Continental, São Miguel Paulista. Vou ministrar, desses 20 e poucos dias, eu vou ministrar 21 vezes. Eu lembro que uma vez, vindo para cá, um pessoal me pegou, eu estou hospedado na casa da minha cunhada, um irmão me pegou e colocou no GPS, ele colocou no GPS: ande 3 quilômetros, depois você entra à direita na rodovia tal, tal, tal. Aí eu pensei: rapaz, isso é exagero, ande 3 quilômetros, são 3.000 metros, depois entra na rodovia tal. Aí, segundos depois, o Espírito Santo: Marcelo, do mesmo jeito que o GPS te sinaliza, eu já tenho sinalizado a você sobre algumas mudanças que você tem que tomar para que você não seja pego de surpresa. Na verdade, deixa eu abrir um parêntese. Vai estar sendo minha última temporada aqui no Brasil, porque eu e a família vamos morar nos Estados Unidos para começar uma igreja Verbo da Vida lá. Amém? Então, Deus já vinha tratando. Não é uma coisa de repentino. Deus já vem tratando. Diga, tratando. Então, Deus disse: do mesmo jeito que o GPS avisa 3 quilômetros antes, eu sinalizo com antecedência para você se preparar. Estão comigo? A gente percebe sinalizações. Tanto o Espírito Santo sinaliza coisas que Ele quer que aconteçam em nossas vidas no futuro, como a gente percebe no nosso próprio coração ajustes, necessidade de ajustes, se for necessário. Diga, se for necessário. Qual foi a passagem que eu pedi para vocês abrirem? Eu estou falando sobre: é possível um crente, ele manifestar as promessas de Deus, aquilo que o Espírito Santo falou, uma profecia, é possível ele combater o bom combate da fé, se ele não anda com uma boa consciência? A Bíblia mostra que não. Por mais que eu queira que a minha fé funcione, se eu não ando com uma boa consciência, minha fé não vai funcionar. Como pode a fé do coração funcionar se no coração eu preciso fazer ajustes? Às vezes, quando eu ministro sobre isso, eu toco nesse assunto. Andar com uma fé e boa consciência. Sabe por que alguns cristãos não estão obtendo orações respondidas? Porque eles até confessam a palavra, mas não têm andado com uma boa consciência. Como é que no coração a minha fé vai funcionar, se no coração eu preciso fazer alguns ajustes? Eu tenho abrigado sentimentos contrários à palavra. Não vai funcionar. Posso ter um amém? A fé, o irmão Kenneth Hagin, ele tem um livro chamado A Fé que Opera pelo Amor. Quem já leu esse livro? Diga: a fé que opera pelo amor. E ele cita o texto de 1 Coríntios 13, eu quero ler para você. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que sou, como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tenha tamanha fé,
a ponto de transportar os montes. Se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Diga, ainda. O que eu quero que você entenda, irmãos, é que Paulo não está afirmando que é possível uma pessoa que não ande em amor desfrutar de tudo isso. Ter uma fé frutífera, conhecer todos os mistérios. Não é possível. Aqui não é uma afirmação, é um superlativo hipotético. Ainda que uma pessoa consiga desfrutar de tudo isso, se ela não tiver o amor que é principal, nada disso vai ter proveito para Deus. Na prática, eu não vi ninguém que não anda em amor entregar sua vida, dedicar sua vida, só dedica a vida, só entrega a sua vida se ela estiver andando em amor. Sim ou não? Estão comigo? Paulo não está afirmando que é possível uma pessoa que não anda em amor ter fé, operar nos dons. Não, é um superlativo hipotético. Ainda que, você já ouviu aquela expressão, fulano de tal fez das tripas coração? Você conhece essa expressão? É isso, é uma linguagem figurada. Não é possível, porque a fé opera pelo amor. Paulo disse em Gálatas 5,6, que em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que opera pelo... A fé que trabalha por meio do... Pronto, eu vou concluir, estou me preparando para finalizar. Quando um pregador fala isso, tem mais 40 e poucos minutos. Conservando a fé e uma boa consciência. Quando eu conservo a fé, meditando na palavra, confessando as escrituras, todo culto você tem uma oportunidade para receber uma porção de fé da palavra de Deus e aumentar a tua fé. Amém? Abre tua Bíblia em 1 de João, capítulo 3. Primeira Epístola de João, capítulo 3, verso 19. Quem encontrou, diga, minhas contas estão pagas. Quem não encontrou também pode confessar. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. 20. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Por favor, olha para cá. Você sabia que, biblicamente, não é papel do Espírito Santo te acusar? Não. Quando Jesus disse sobre o Espírito da Verdade, ele disse, o Espírito da Verdade que o mundo não pode conhecer, mas o Espírito vai convencer. Diga convencer. Convencer é um verbo diferente de condenar. Quem te condena não é o Espírito Santo, ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sabe quem é que te condena? A tua própria consciência, o teu coração. Quando é que o coração do crente o condena? Quando ele está fazendo algo contrário à vontade de Deus. Se o nosso coração nos acusar, quando é que o coração do crente o acusa? Quando ele está fazendo algo contrário à vontade de Deus. É mais ou menos o seguinte, é como se a gente percebesse, mude a rota, pare de fazer isso, arrependa-se, pare de fazer aquilo, conserte as coisas. Posso ter um amém? Pelo que eu já li na Bíblia, o arrependimento não dura um mês. Pastor, já teve algum irmão que chegou para você e disse, pastor, eu quero dizer para o senhor que eu estou me preparando, faz um mês que eu estou me preparando para me arrepender. Pastor, faz uma semana que eu estou orando para me arrepender. O arrependimento é tão rápido quanto um estalar de dedos. A pessoa ouve a palavra, gera convicção. A Bíblia gera convicção até mesmo para mudança de vida. Posso ter um amém? Para ajustar a rota, para que haja um arrependimento. E arrependimento no grego é mudança, mudança de atitude, mudança de pensamento, mudança de rota. Aquilo que a pessoa estava fazendo, ela entende na palavra que não é a vontade de Deus, ela se arrepende e muda. Se o nosso coração nos acusar, quem acusa não é o Espírito Santo, é o próprio coração da pessoa recriado que recebeu a natureza de Deus. Ela ajusta a rota, ela conserva a fé e uma boa consciência.
Boa consciência é quando a gente tem obedecido à palavra. Uma vida de obediência vai manifestar bênçãos. Posso ter um amém? Salmo 84 diz: não negará bem algum aqueles que andam retamente. Foi Deus quem criou, foi Deus quem estabeleceu que todos aqueles que andam com uma boa consciência, que praticam a palavra, vão desfrutar das bênçãos de Deus. E os que não estão obedecendo, arrepende-se, muda e passa a obedecer e vai desfrutar das bênçãos. Estão comigo? O texto de Evangelho de João, quero citar só mais duas passagens. João capítulo 15.